Amados irmãos e irmãs, no domingo passado, meditamos sobre as bem-aventuranças que refletem a conduta moral de todo cristão. Mas sabemos que o anúncio da Boa Nova do Senhor, ele é amplo, e este foi anunciado fortemente por Jesus. A pergunta seria: acredito no anúncio que Deus fez? Acredito na palavra do Senhor, na boa notícia que está sendo transmitida? Se a nossa resposta for não, eu devo me levantar e ir embora, porque minha resposta diante de Deus ela é negativa. Mas se minha resposta for positiva, sim, o que eu devo fazer agora? Como devo viver? E a resposta é simples: amar como Deus nos amou. Deve haver uma correspondência entre aquilo que Deus fez e aquilo que o homem deve fazer. Se Deus perdoou, assim também devo perdoar. Se Deus agiu com misericórdia, eu devo agir com misericórdia. Se Deus foi compassivo, eu também devo ser na minha vida. O que eu quero dizer é que aquilo que Jesus fez é, de fato, expressão histórica concreta do ato de amor totalmente gratuito e universal. Portanto, o cristão deve amar também dessa forma, com esse amor gratuito e universal. Mas por quê? Porque Deus nos amou assim. E se nós desejamos provar que amamos a Deus, devemos amar o nosso próximo. Se vê com clareza, então, nesse domingo, que o princípio da vida moral do cristão, alicerçada, se fundamenta justamente nesse amor universal e gratuito. Não pode ser compreendido independente do Evangelho esse amor. Ao contrário, tudo que está descrito aqui nesse Evangelho reflete esse amor de Deus para com o ser humano, mas exige do homem esse amor para com seu irmão. Por isso é que Lucas não enuncia aqui hoje questões, princípios, normas abstratas, talvez difíceis de serem colocadas em prática. Ao contrário, anuncia-se aqui algo bastante concreto. O texto é claro: amai os vossos inimigos, fazei o bem que vos odeiam, bendizei os que maldiçoam, rezai por aqueles que caluniam. E é nesse contexto que Lucas age, mostrando que se Deus agiu com misericórdia, precisamos também agir com misericórdia. E a minha ação deve conformar esse modo de agir divino. Quando eu realizo algo, quando eu faço alguma coisa, quando eu tenho que emitir algum juízo, eu devo sempre perguntar como Jesus agiria, o que ele falaria, como eu devo me portar. Assim é como, olhando a Sagrada Escritura e verificando também ali como Jesus realizou tantas coisas na vida das pessoas, é dessa forma que eu devo manifestar também na minha vida. Amados irmãos e irmãs, na vida não pode ser olho por olho, dente por dente. Para o mundo isso é muito fácil, resolver as coisas desta maneira. Se alguém fez isso, eu devo agir da mesma forma. Se alguém agiu dessa forma, eu devo também dar o troco. O mundo muitas vezes faz isso, mas qual é a diferença entre nós e aquelas pessoas que estão no mundo, nessa realidade distante de Deus? A diferença é que nós vivemos a palavra. Somos capazes de ir mais à frente, mais a fundo, até o amor aos inimigos, como diz o Evangelho. Como pode, então, a igreja ser portadora da paz, se seus filhos não se tornam portadores da paz? Como é que a igreja pode ser portadora do amor, se nós, como cristãos, não estamos vivendo esse amor? Como é que a igreja pode ser portadora da misericórdia, se nós não agimos com misericórdia? Até porque, quando a igreja ela anuncia ser portadora da paz, muitas vezes os cristãos estão aí em perseguição, em guerra, em destruição, levando à morte. Quando a igreja quer ser portadora do amor, muitas vezes vem de encontro a ela um anúncio de ódio, de rancor, de destruição, de pecado. Quando a igreja manifesta a misericórdia como um caminho de perfeição, quantos aí querem esmagar seus inimigos?
tem alguma coisa errada. O erro não está justamente na igreja, que quer ser portadora do anúncio da paz, da misericórdia, ou do amor, ou de qualquer valor cristão. Mas está no próprio ser humano, que se distancia de Deus, que se distancia do seu irmão e quer viver um egoísmo nesse caminho que aparentemente se diz que é um caminho de fé. Olhemos para Davi, por exemplo, na primeira leitura. Davi foi jurado de morte por Saul. E Saul, num determinado momento dessa história, foi entregue nas mãos de Davi. Davi poderia pegar aquela lança que estava ali ao lado de Saul, que estava dormindo, e cravar em seu coração até Saul morrer. Inclusive tinha lá um personagem, Abissai, que fez o seu papel de traidor. E quantas vezes também é o nosso papel? Ele fez isso? Faça. Traiu você? Traia. Olha, dê o troco, não deixa de ser boba. É assim que muitas vezes os traidores falam. Mas a palavra de Deus é clara. Davi disse na primeira leitura: não mate. Pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor? O amor ao inimigo é aqui manifestado através do perdão. Será que temos condições também de, como Davi, dar um passo mais além? Eu lembro um pouco daquela Sagrada Escritura que diz: se alguém bate a sua face, vire a outra, né? Se alguém caminhar com você 1 quilômetro, caminhe 2, e assim por diante. É o desafio. Alguém até poderia dizer: mas padre, o senhor nunca passou por uma situação grave, tipo de morte violenta de um ente querido, de um estupro, de um roubo? Roubo até sim, mas olhemos para Cristo na cruz, que passou tudo aquilo que nós conhecemos, mas que num determinado momento, antes de morrer, disse: Pai, perdoá-lhes porque não sabem o que fazem. E alguém poderia dizer: mas ele era Deus, padre. Mas e Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que foi pedir comida para os pobres e cuspiram em sua mão? E João Paulo II, que perdoa aquele homem que lhe deu um tiro. E quantas pessoas que enterram seus filhos, maridos, ou até esposas, e que são serenas lá no cemitério, no sepultamento, sabendo que o desespero não pode fazer parte da sua vida, até porque o nosso caminho é terminar aqui, passando pela porta da morte, porque vamos um dia chegar à vida eterna, ao reino dos céus, à ressurreição final. Por que essas pessoas conseguem e eu não consigo? Talvez a resposta esteja na liturgia durante esta semana, durante estes dias. A liturgia falava sobre a fé. Talvez a nossa fé não seja capaz de cumprir aquilo que está na palavra de Deus. Amai os inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, bendizer os que vos amaldiçoam, rezar por aqueles que caluniam. Se alguém te der uma bofetada, vire a face, oferece também a outra. Talvez a nossa fé nos leva justamente a não colocar essas coisas em prática, porque ela é ainda bem pequenininha, ou inexistente, ou inexpressiva. Amados irmãos e irmãs, nós culpamos aquele que muitas vezes não tem culpa. Se acontece um problema, uma dificuldade, um desafio na nossa vida, Deus é o monstro. Deus é o torturador. Deus é injusto, é um ser terrível, aniquilador. Mas sabemos que estas características, estas qualidades descritas agora por mim, não pertencem a Deus, pertencem ao ser humano, ao homem pecador e falho, que muitas vezes está ao nosso lado. Os atributos de Deus estão presentes no Salmo de hoje. Olha o que o Salmo diz: que Deus perdoa toda a culpa. Esse é o atributo certo de Deus. Aquele que perdoa as nossas culpas, cura todas as nossas enfermidades, da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente,
é bondoso, é compassivo. Esses são os atributos corretos de Deus. E assim eu aprendi hoje, se Deus é indulgente, favorável, paciente, bondoso, compassivo, eu também preciso ser na minha vida. Porque se eu sou cristão, sou de Cristo, e se Cristo está em mim, eu devo agir da mesma forma. Amados irmãos e irmãs, afirmamos algo sobre Deus que realmente não é de Deus. Sou eu. Eu é que sou intolerante, eu é que sou prepotente, eu que sou orgulhoso, eu que sou torturador, eu que sou aniquilador, enfim, tantos outros atributos que podemos nomear aqui. Deus, Ele é fiel. E o Evangelho de hoje, então, é um Evangelho bastante importante, sublime, desafiador. Nós nos sentimos como que incomodados por essa palavra. Queremos até arrancar essa página da Sagrada Escritura, porque como é que eu posso amar alguém que me faz o mal? Nós, queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo distante do ideal. Nós somos tentados muitas vezes a nos afastar desta fé, porque não suportamos o anúncio, mas ao contrário, hoje precisamos compreender que eu preciso me aproximar desse anúncio, justamente para encontrar a minha vida de salvação, a minha vida de perfeição. Será que realmente o que reina dentro de nós é o ódio, é o rancor, é a vingança? Até porque não pode existir ódio e amor dentro do coração do cristão. Ou você vive o ódio, a amargura, o ressentimento, ou você vive o amor. Isto é prova de que muitas vezes a nossa caridade, ela é um verniz superficial. Quando você bate em alguma coisa, aquilo arranha. Não protege aquele verniz. E olha que São Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios: o amor é paciente, a caridade é benigna, a caridade tudo suporta. O que adianta você pregar, fazer uma boa pregação, ou servir o altar, ou celebrar a Santa Missa, ou ser um bom coordenador, articulador? Você vai todo domingo à missa se você não tem caridade? De nada vale. Diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo, se eu não me engano, número 10, que devemos reler juntamente com esse Evangelho de hoje. E é por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós hoje precisamos nos aprofundar no amor, aprofundar no perdão, aprofundar-se na compaixão, na compreensão, na benevolência. Hoje é tão difícil, tem algumas palavras que foram ditas aqui que já estão esquecidas muitas vezes na nossa vida. Compaixão. Hoje em dia é tão difícil encontrar uma pessoa que tem compaixão. Será que nós temos que resgatar esse valor para a minha vida, para a nossa vida? Eu preciso ter compaixão. Até mesmo, por exemplo, num zap, quando a gente vai criticar o outro, falar, brigar com o outro, muitas vezes o WhatsApp serve para isso, né? A gente às vezes não tem coragem de falar na frente da pessoa, mas coloca lá algumas palavras e manda, e se tiver mais gente no grupo, melhor ainda. Que compaixão é essa? Ou quando os dois irmãos não se falam direito, e um é verdadeiramente cristão, vai à missa todo domingo, não está na hora de você buscar a reconciliação, a compaixão? Mesmo que você esteja certo e o outro errado, precisamos dar o primeiro passo, porque essa é a diferença entre nós que estamos na caminhada e todas as pessoas que estão aí fora. Porque muitos já estão cansados de ouvir: o que você faz na igreja? Você é igual aqui em casa, lá na igreja é a mesma coisa.
Ao contrário, né? Eu acho que eu falei errado, um pouco diferente, né? Na igreja você é uma coisa, aqui dentro de casa você é outra. Então está na hora da gente mudar um pouco isso. Dar testemunho da nossa fé. Rever as nossas posições. Até porque não é impossível para o ser humano. É possível mudar. É possível ser diferente. É possível encontrar na sua vida o caminho do amor. Existe até aquela música assim, né? Basta querer. E eu digo, basta amar. Porque quem ama, perdoa. Quem ama é compassivo. Quem ama é solidário. Quem ama, tudo suporta. Quem ama, muda a sua vida. E se nós ainda continuamos como homens velhos, vestindo nossas roupas velhas, está na hora da gente rever, fazer o nosso exame de consciência e começar um processo de mudança e transformação. Já daqui a quase alguns dias, 10 dias praticamente, vamos entrar na quaresma. Vamos aproveitar esse momento para fazer propósitos, mudar a nossa vida, buscar através do amor o grande sentido que me leva e me impulsiona a viver esse caminho aqui, um caminho religioso, para chegarmos à eternidade e ao reino dos céus. Deus abençoe cada um de nós, Deus fortaleça a nossa fé e que Deus traga sempre esperança e amor aos nossos corações. Assim seja.